Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast hoje com a presença dela, inigualável, maravilhosa, Tainá Leite. Eu? A presença de todos os dias, de todos os momentos de podcast aqui. Meu nome é Dumigliano, sou um dos fundadores da 99jobs.com. Tenho muita honra de estar ao lado, como co-host aqui, dessa pessoa da qual vocês que já acompanharam outras edições de podcast têm visto o nível, assim, é uma pessoa que sobe o nível do podcast, né? Eu tô aqui, não sei porquê ainda, tô me perguntando, mas ela tem o seu motivo, né? De ser aí a responsável pelas plataformas de direitos humanos do Pacto Global da ONU no Brasil. Pois bem, já te apresentei, quase, mas fique à vontade para falar o que você quiser. Obrigada, Du. Você tá aqui porque você é a embaixadora do movimento, Du. Também tem isso, é verdade. Brincadeira, gente, ele é maravilhoso. Nosso grande aliado aí, né, nos movimentos e fazendo a diferença para que a gente possa, como Raça é Prioridade, que vocês, né, estão aqui acompanhando ou começando a acompanhar nessa série de videocasts com convidados e convidadas potentes que estão nos ensinando tanto, né, Du? A gente tá cada dia aqui aprendendo mais um pouquinho. Um MBA de equidade um aqui pra mim. Um doutorado. Já falamos de tantas coisas que, né, realmente vai ser muita coisa para digerir. Eu sou Tainá Leite, sou gerente sênior de Direitos Humanos e Gênero no Pacto Global da ONU no Brasil e tenho o privilégio de liderar e ter como parceira, embaixadora, 99 Jobs, que muito mais que Friends, é realmente uma empresa aliada e que põe a mão com a gente na massa para fazer acontecer. E hoje, para, né, a gente só ir elevando mais e mais aí o nível do nosso papo, a gente traz mais uma convidada incrível que eu deixo para você apresentar, porque o seu estilo o Silvio Santos é único. Antigamente eu gostava do Silvio Santos, hoje não gosto tanto. Pois bem. Coitado do Silvio Santos, que perde muito, viu? Perde muito. Olha só, o ano passado, algumas empresas se reuniram e criaram um movimento incrível chamado Movimento pela Equidade Racial, que é o movimento Mover. E esse movimento, ele tem aí uma executiva como gerente de projetos maravilhosa, chamada Luciane Rodrigues, da qual nós temos aqui o privilégio, a honra de estar batendo papo durante esse videocast de hoje. Ela é formada em marketing com MBA em ciências do consumo pela SPM, acumulou passagens por grandes empresas como Coca-Cola, L'Oréal, Itaú. Também é parte do Comitê de Diversidade Racial da Coca-Cola, né? Coca-Cola que tem um peso considerável, não é mais? Deixa eu ver onde é que eu corto. Já vi. Vai informar Já vi. E é. Eu fui. Não, mas eu não vou falar essa parte, então. Não vou falar essa parte. E é um dos exemplos aí de mulher negra que não deixou se limitar por nenhuma das barreiras sociais. E parte, quer ou não, do nosso trabalho aqui é fazer com que cada vez mais Lucianes existam dentro da sociedade como um todo, participando das principais discussões de liderança e poder nesse país. Uma honra estar com você. Uma honra para mim estar aqui com vocês hoje, participando desse momento incrível. Muito bem introduzida, super obrigada. Eu sou a Luciane Rodrigues, estou gerente de projetos sociais na Mover. Gerente sênior de projetos sociais na Mover, com uma responsabilidade grande da gente colocar na rua e algumas coisas bem legais que a gente vai conversar daqui a pouco. Sou, sim, essa pessoa que você acabou de mencionar, que não me deixou vencer pelas barreiras sociais. E o meu intuito estando no Mover não é só a gente falar de agenda de impacto social e de agenda estratégica, mas a gente falar de como motivar essas pessoas a enfrentarem suas barreiras também. Maravilhoso. Conte aí um pouquinho da sua trajetória, o que você quiser trazer aqui na abertura desse conteúdo. E hoje você está no Mover, né? Quem é de fato Luciane? Luciane é uma mulher negra que vem de uma origem realmente humilde, né? Como eu falei, a questão das barreiras sociais é porque eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro, em sua essência, por você ser uma pessoa jovem, negra, de origem suburbana, as barreiras elas acabam se apresentando de uma forma, às vezes, até muito voraz.
Então, eu sou uma pessoa que, de fato, passei por algumas situações na vida, mas sempre tive sonhos. E meus pais também sempre me estimularam a não desistir desses sonhos e sempre me deram visibilidade de que, para mim, não seria fácil conseguir conquistar os sonhos. Eu sempre tive ciência de que, para mim, as coisas seriam realmente um pouco difíceis, porque os meus pais traziam isso para dentro de casa. Então, eles incentivavam, estuda para que você possa ser sempre acima da média. Eles falavam muito sobre isso. Você precisa ser acima da média. Para pessoas como nós, ser somente mediano nem sempre é suficiente. Então, estude, dê sempre o seu melhor. Não se deixe abater pelas coisas que você vai ouvir de certas pessoas. Então, eu tive sempre muita consciência das dificuldades que a vida me traria pelo simples fato do tom da minha pele. Então, eu sou essa pessoa que cresci sabendo dessas dificuldades, mas que não desisti mesmo sabendo que seriam difíceis, que as coisas seriam difíceis. Então, como o Du falou, eu passei por grandes empresas, isso graças a algumas ações de impacto que aconteceram na minha vida. Então, eu sempre fui aquela pessoa que ia muito atrás dos cursos, sabe? Curso livre, curso gratuito, curso profissionalizante, curso de inglês, todo tipo de curso que existia, o benefício da gratuidade, eu estava lá fazendo, ocupando sempre o tempo pós-escola, com outras atividades extracurriculares. E isso me ajudou a criar oportunidades, inclusive saber aproveitar as oportunidades e saber que aquelas oportunidades existiam. Que eu acho que uma das grandes coisas é você ter ciência das oportunidades, que nem sempre chegam nas pessoas, né? Sim. Tivemos um outro convidado aqui falando muito sobre essa questão também da comunicação, né? De como as empresas comunicam também essas oportunidades, né? A importância delas serem muito bem comunicadas. Claro que a gente sempre vai ter pessoas muito proativas, que vão buscar, que vão, né, atrás, mas deveríamos também cada vez mais ter essa comunicação chegando, né, em massa, né, de forma mais massiva. E acho que esse é também o papel das pessoas que estão entrando, né, nas áreas de diversidade, de comunicação, de impacto, áreas novas, né, que até alguns 10 anos ou mais não existia sequer a área, né? Realmente é muito visível a gente ver o resultado, né, Lu, dessas ações, porque muitas vezes, não sei se você sente isso, já é minha pergunta, mas quando a gente trabalha com sistemas de diversidade o tempo inteiro, os passinhos ali, naquele momento que você está imersa, parecem realmente são pequenos diante do tamanho do desafio, né? Você tem ali um monstro, né? Uma parede enorme para escalar. Mas quando você olha um pouco mais distante, né? E no tempo, realmente a gente tem conversado com tanta gente que, de fato, de alguma forma foi impactada por coisas que, por bem ou por mal, começam a ser feitas de forma mais estruturada, que a gente percebe que há, sim, alguns avanços importantes. Você sente isso? Você também tem esses momentos de pensar, meu Deus, não tá andando, mas aí você olha e vê que andou um pouco? Eu costumo dizer que o trabalho na área de diversidade e inclusão, ele é realmente um trabalho de formiguinha, né? Que você vai construindo a passos lentos. E eu costumo dizer também que esse trabalho que a gente faz hoje, talvez seja para que outras gerações possam colher esses frutos. Tem muitas das coisas que a gente está começando a implementar agora que a gente só vai ver resultado realmente lá na frente. Talvez nem a gente veja esses resultados, só os nossos filhos e netos e por aí vai. Então, de fato, sim, é uma agenda que ela é construída pouco a pouco, porque tem um processo de desaprender muitas coisas também, tem um processo de estar aberto a quebrar paradigmas, tem um processo de pessoas que estão também em posições de alta liderança terem um olhar que é diferente de tudo aquilo que ele estava acostumado a ter. Então, se despir de um certo privilégio para conseguir entender outras coisas, isso não é uma coisa rápida. E principalmente quando você fala em mudança de cultura, isso não tem como ser rápido. É um processo realmente transformacional e ele acontece pouco a pouco. Ao mesmo tempo, como você falou, tem certas coisas que a gente olha e já dá um alívio de dizer: caramba, isso já está acontecendo. A pauta racial antes era algo que eu não cogitava falar dentro de um ambiente corporativo. Quanto tempo? Quanto tempo? Você tem quanto tempo de carreira? Quanto tempo você não cogitava falar?
Considerando toda a minha trajetória desde do início com marketing, Isso. operações, todo o tempo, eu tenho... 12, 13 anos de carreira? fazendo as contas Tem aqui. quase a minha idade, né? Eu tenho 15 anos de carreira, 15. aproximadamente. Um pouquinho mais. 15 anos de carreira e eu não cogitava falar sobre isso até, sei lá, 4 anos atrás, mais ou menos. Nossa, passou 11 anos e é um sentimento de silenciamento? Total. É um sentimento de silenciamento e um sentimento de o que eu faço sobre isso? Porque E você já muitas tinha... vezes tem certas coisas que você não consegue falar sobre aquilo no ambiente corporativo e tem certas coisas que determinado grupo de amigos você também não consegue se sentir confortável para falar e às vezes até dentro de casa você pode não ser compreendido. Então, a pauta racial de uma forma geral é um assunto que, como eu digo, eu hoje fico muito feliz de poder trazer sem medo as provocações. E você já tinha nesses 11 anos, vamos dizer assim, que o ambiente externo não favorecia, você já estava nesse processo, nesse movimento, nessas reflexões? Como isso era na sua casa, por exemplo, né? Porque aqui, né, Du, a gente conversou com muitas pessoas e fora daqui também a gente conversa com muitas pessoas sobre esse tema há muitos anos e as vivências são múltiplas também, né? Pessoas que já vêm com isso muito forte desde sempre, pessoas que descobrem essa temática em algum momento marcante, outras que não é tão marcante, é gota d'água que transborda, enfim, tem de tudo. Como foi aí para você isso, Lu? Dentro de casa, sim, como eu falei já, dentro de casa desde cedo, meus pais traziam isso da forma que eles sabiam, porque também acho que são pessoas de um pouco mais de idade, de outra geração e nem tinham, de repente, o feeling para fazer isso da forma mais correta. Mas eu entendia que do jeito que eles sabiam fazer, eles tentavam fazer coisas do tipo, não faz isso porque você é preta, sabe? Então, você acabava, era quase como uma acusação. Você é preta. Então, eu entendia que aquilo tinha um peso. Então, desde cedo, como eu falei, eles sempre foram muito exigentes em relação a notas escolares, essas coisas, mas eles sempre falavam para a gente também, olha, se você for, na média, né, se você tirar a nota 7 e o seu amigo branco também tira 7, e vocês fizerem um projeto, concorrerem uma vaga, ele vai ganhar prioridade e você não. Então, eu tinha muita clareza de que o tom de pele poderia ser decisivo do racismo estrutural. Do racismo estrutural, entendeu? Então, dentro de casa eu tinha esses ensinamentos de uma forma talvez não tão... Bem empírica, né? Exato. Mas entendia que aquilo tinha causa. E no dia a dia eu conseguia perceber isso. Na forma como eu era questionada sobre algumas coisas. E pela forma como, às vezes, dentro do ambiente corporativo, isso dói bastante, mas muita gente não nota. Às vezes você traz uma ideia ou um projeto ou um argumento e aquilo não é ouvido, de repente a pessoa do seu lado, não negra, repete a mesma coisa que você falou e aquilo é ouvido. Então, até você ter voz, até essa questão de você conseguir impor as suas ideias, é algo que você percebe estruturalmente que tem uma questão. Várias vezes eu já, como posição de gerente, cheguei em um lugar e as pessoas achavam que eu era secretária, não desmerecendo o trabalho de secretária, mas as pessoas achavam que eu estava acompanhando uma gerente e que a gerente era a pessoa branca que estava comigo, que era minha analista, e na verdade era o contrário. Então, todas essas questões e essas coisinhas que vão acontecendo, essas microagressões, né, que a gente costuma chamar, isso eu já tinha ciência, mesmo quando eu ainda não podia falar sobre isso, mas aquilo já me incomodava bastante. E onde você falou, né? E ainda as corporações não estavam, eu não vou dizer prontas, porque prontas eu acho que elas continuam não estando, mas... E nunca vão estar, né? Sempre vai ter um tema a mais na sociedade. Dispostas mesmo, estavam afim, enfim, não estavam ali receptivas, a este tema. Não tem coragem suficiente para lidar. E você falou também, né, que algumas rodas de amigos também é difícil e tudo mais. Então, minha pergunta é, aonde você conseguia falar sobre isso? Né? Se é que você conseguia, aonde você conseguia colocar essa sua dor, se é que é uma dor, mas né, esse seu incômodo, a tristeza, ou o que for, o sentimento que eu gostaria que você nomeasse e não eu. Onde você falava sobre isso? Sobre essa angústia, que era um pouco do meu sentimento, eu costumava falar com pessoas
bem pontuais, sabe? Eu comentava em casa com minha mãe, ou comentava com minha prima, que foi uma pessoa super importante para o meu processo de letramento racial, porque sim, pessoas negras também passam por um processo de letramento racial. As pessoas negras não nascem sabendo tudo sobre a sua origem e, na verdade, nos é tirado muito sobre a nossa origem, né? Eu não sei, da 2 gerações para trás, eu já não sei quem são meus ancestrais, assim, de qual país eu venho. Então, eu tinha pessoas-chave com as quais eu conseguia conversar sobre esse assunto. E era muito pontual. E eu vi isso se transformando à medida que as empresas começaram a abrir esses espaços, entendendo que a temática era relevante, e os grupos de afinidade foram se formando. Então, os grupos de afinidade acabaram virando ali quase que um ambiente seguro, não só da gente pensar estrategicamente as iniciativas para a corporação, mas também da gente trazer os nossos pontos de incômodo, os nossos pontos de vulnerabilidade e ali conseguir fazer essa troca quase como que a gente chamava ali, né, quase como um momento de aquilombamento, para que a gente pudesse também se fortalecer ali. Então, para mim, esse processo foi super importante, assim. Muito bom. Obrigada por compartilhar. Você quer fazer alguma pergunta? Eu estou meio monopolizando as perguntas aqui, né? Você Por sabe. favor, no último é o monopolizar, esse é o monopolizar. Lu, a gente aqui no Raça é Prioridade, né? E aí falando também para quem está nos vendo, ouvindo, enfim, a ideia do pacto, né, é aproveitar esse espaço que a gente tem esse lugar, né, no sistema das Nações Unidas de conversa com o setor privado, não apenas para liderar projetos, né, desenvolver projetos, mas para aglutinar, para dar palco ao que já está sendo feito. O Carlos, né, nosso CEO, sempre fala, não temos vaidade de autoria, não temos, temos que ter conosco os melhores, os que fazem melhor, os que estão, né, para que a gente possa efetivamente atingir os resultados que a gente tem que atingir. Então, no Raça é Prioridade, a gente vem trazendo aí os movimentos que já estão, né, fazendo acontecer alguma coisa nesse sentido da equidade racial. E o Mover, claro, é um desses importantes movimentos que estão nesse ecossistema. O Mover nasce num momento muito delicado, né? E ele nasce de uma dor, e aí eu vou deixar você contar toda a história, mas eu queria fazer a reflexão aqui para quem está nos ouvindo, que é sempre complexo quando você pensa que um problema de 522 anos. Né, 18 anos, sei lá. Eu sou de humanas, gente. Desculpa. 522 eu anos. falei 518 anos, sei lá. X. Ok, mas enfim. Mais de 500 anos. Muitos 500 Que foram anos. 380 de Não, mas de antes escravatura. já era um problema, né, dos povos originários, enfim. Vou fazer aqui um debate de contas de Tainá não saber contar anos, mas é um problema muito antigo, muito claro no sentido de que ele tá aí na sociedade todos os dias, né? Então você enxerga ele visualmente, nas ausências e nas presenças e nos lugares onde as pessoas estão presentes. Mas uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que é o assassinato do George Floyd, que causa aí um barril de pólvora que explode no Brasil e que, inclusive, foi muito injusto, eu acho, com a militância negra brasileira, com o movimento negro brasileiro, que sabe? Quando a Angela Davis esteve no Brasil, que eu fui ver ela agora na última vez, ela falou, tenho mais a aprender com Lélia Gonzalez do que vocês têm a aprender comigo, né? Mas, enfim, foi o que precisou aí pra o tema virar Não, Cida Bento, tem pauta. 30 anos, o 7, né? A gente podia ficar aqui até amanhã citando todas as grandes lideranças negras que a gente teve e que tem, movimento secundarista, jovens, né, como ela mesma aqui na nossa frente, e todas as que passaram por nós, que são pessoas que estão aí trabalhando há anos. Bem, mas foi isso que precisou do terreno fértil para... Como reverberou, como surge o Mover, então, e como você sente esse momentum e o papel que tem, então, daqui para frente para aproveitar essa agenda para ela deslanchar.
Sim, e você falou uma coisa interessante que foi o pacto, né, e como as empresas se unem para falar desse tema. E o lema do Mover é justamente esse, que é para ser maior só fazendo juntos, né, que é o slogan do Mover. E ele surge justamente de um processo de uma união entre as empresas. Na verdade, o Mover ele surgiu até um pouco antes disso, se for voltar no tempo assim, contar a história. O Mover ele surgiu na pandemia, ainda não com o nome de Mover, mas quando 3 empresas do setor de bens de consumo se uniram como uma coalizão empresarial para apoiar os empreendedores naquele momento de pandemia, para que não pudesse fechar o seu negócio, né? Os pequenos empreendedores ali, principalmente de mercearias e canal ali do canal tradicional, né? Que a gente chama ali em bens de consumo. Então, ali beneficiou mais de 300 mil pontos de venda para que eles não fechassem, com negociação de crédito, prazo de pagamento, todas essas coisas, considerando que eram 13 grandes empresas de bens de consumo. E ali foi que os CEOs que estavam reunidos nessa pauta da pandemia entenderam que trabalhar em conjunto por algo maior fazia muito sentido. E tinham empresas concorrentes entre si, dentre essas 13, trabalhando com esse propósito. E elas pensaram, bom, essa agenda de trabalhar unido, mesmo sendo concorrentes, precisa continuar. O que a gente pode fazer juntos, assim, para dar continuidade a essa agenda? E nesse período, nesse intervalo, acontece George Floyd e todo mundo começa a falar sobre racismo, sobre a necessidade da diversidade e inclusão da pauta racial. E logo na sequência, no Brasil, acontece também a tragédia do João Alberto no Carrefour. E essas 3 empresas que até então são de bens de consumo também eram fornecedoras do Carrefour. E aí, automaticamente, abre-se um alerta de urgência. A pauta que a gente precisa tratar e se unir com mais urgência é a pauta racial no Brasil. Então, assim é tomada a decisão de que a pauta daquele momento, que seria tratada por essas empresas, seria a pauta racial. Então, logo na sequência, no dia 22 de novembro daquele mesmo ano em que ocorreu a tragédia, foi lançado o compromisso público pela equidade racial, ainda sem ter o nome de Mover, já com as empresas se comprometendo a fazer esse compromisso de trazer mais equidade racial para dentro das suas empresas, para a sua cadeia de fornecedores e fortalecendo o sistema como um todo. Os próprios CEOs, entre eles, começaram a convidar outras empresas e hoje já são 47 empresas que fazem parte desse movimento. E aí, quando você me pergunta, né, o que a gente já evoluiu de lá para cá, eu acho que o primeiro passo foi, quando a gente pensa em 47 grandes empresas no Brasil, que são as empresas que fazem parte do Mover, a gente está falando de CEOs que são majoritariamente homens, brancos, né, de alto poder aquisitivo, e que não tem tanto conhecimento, né, e vivência sobre a realidade dessa pauta racial. Então, o primeiro momento ali do Mover foi trazer um processo de escutativa com os stakeholders do movimento negro. Então, passaram por ali, o primeiro momento ali de constituição do Mover foi um momento de escutativa, de nomes, como vocês falaram, Cida Bento, Luana Genô, professor José Vicente, enfim, Frei Davi e uma série de outras pessoas, AD Júnior, que passaram por ali para fazer esse processo e mostrar para os CEOs, vocês não têm que fazer vocês têm que fazer com. Então, vocês precisam trazer essas pessoas para perto e construir junto com elas a estratégia do Mover. E foi assim que foi constituído o Mover. Esse primeiro ano foi praticamente um ano de constituição do Mover e quais seriam os pilares de atuação estratégicos do Mover ali dentro. O Mover, efetivamente, com o nome Mover do jeitinho que existe mesmo, tem um ano, que foi quando teve todo o processo de criar a CNPJ e tudo mais. Então, de lá para cá, já foi feito o primeiro, né, o lançamento desses pilares estratégicos de atuação do Mover, que passam tanto por cadeia de fornecedores, recrutamento e seleção, ambiente seguro, contratação. Então, tem uma série de pilares estratégicos de atuação e a definição das 3 grandes metas do Mover hoje, que são atingir 10 mil posições de liderança sendo ocupadas por pessoas negras dentro dessas empresas até 2030.
Também tem uma segunda meta, que é gerar 3 milhões de impacto para a sociedade de uma forma geral até 2030. E aí, quando eu falo de impacto, eu estou falando de capacitação, eu estou falando de formação, eu estou falando de conexão com vagas. E também tem um terceiro pilar que não é numérico, mas que a gente entende que é muito relevante, que é o pilar de conscientização. Porque você não consegue combater o racismo se você não falar sobre ele. Então, é preciso conscientizar as pessoas sobre essa pauta para que a gente possa conseguir trabalhar junto e combatê-la. Então, acho que a gente conseguiu criar, dar esse pontapé inicial e as empresas se comprometerem a avançar juntas, assim. Sim. Pergunta final, Tainá Leite. Eu ia já agradecer. Ai, é tão Eu rapidinho. tô obediente Não, hoje. quero conversar mais. Eu também, Fale, né? fala. O que você quer falar? Fala. Não, mas é só a primeira temporada, meu bem. Fica tranquila que você vai receber outros convites. E eu irei logo visitar vocês. Porque sabe que eu e Marina, a gente tá num gato e rato, assim. Eu mando mensagem, ela responde. Aí eu não respondo. É o WhatsApp, né? Hoje em dia, acho que todo mundo vive isso, né? Porque a gente tá junto também, né? Estamos aí, muitas das empresas do Mover fazem parte do Raça Prioridade, a gente tem metas próximas e a gente sabe que a gente pode cada vez mais amplificar, né, esse impacto e a gente tá junto, né? A L'Oréal, que é uma das empresas super ativas, ganhou um presentaço, que foi a nossa ex-diretora de Relações Institucionais, a Ellen Pedroso, maravilhosa. Então, é isso, assim, vamos construindo juntas. Eu só tenho a agradecer, porque o letramento racial, que é contínuo, né? Ele é para todo mundo, porque se entender branco, né? Como a gente também... E nossa musa inspiradora, a professora Cida Bento, nos ensina... Você falou dela no episódio passado? Óbvio. Ah, tá. Fala em todos. A gente ela tem que falar em todos. Nos ensina... Patrocinadora educacional. A gente precisa, né, também esse letramento. E esse letramento, eu acho que é importante dizer, pra mim, pra minha própria branquitude, mas também porque tem uma criança em casa negra, um marido negro, e também porque isso me fez entender melhor o mundo, né? E a gente falava com outra convidada sobre educação, o direito que nos é negado a todos os brasileiros de conhecer a nossa história, que vem também de toda essa história dolorosa, né? Que, infelizmente, fundou aí o nosso país. A gente só vai resolver, como você arrematou, quando a gente colocar na mesa 100% quem também tem e responsabilizar, né? E acho que tem uma coisa que é super importante também, é que essa é uma agenda que ela une impacto e estratégia. Ela não é só uma agenda de impacto social. Tem o impacto social, que é lindo, que eu amo, porque quando você transforma a vida de um jovem negro, na verdade você está mudando a vida de toda a família e quiçá até de gerações futuras. Mas tem também uma agenda que é super estratégica para as empresas. Tem uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que saiu ano passado, que fala que a população brasileira, a população negra brasileira movimenta em média 1,7 trilhão de reais por ano. E gente, isso é muita coisa. Se a gente for colocar isso num ranking, se a população negra brasileira fosse um país e a gente colocasse isso num ranking, isso representaria o 17º lugar mundial em consumo, em termos de verba. E representaria também o 11º lugar mundial em termos de população. Ou seja, a gente está falando de um poder de transformação, de um poder de consumo e de um poder de estratégia muito grande. Então, as empresas precisam, sim, olhar para essa pauta com mais cuidado, para esse público, que sejam produtos que sejam feitos por pessoas como elas. Exatamente. Então, assim, é super importante a gente olhar para o lado estratégico, ter pessoas negras dentro das empresas, não só em cargos de base, mas também em cargos de liderança, tomando a decisão. E esse é um dos principais objetivos do Mover, é fomentar as instituições para que as instituições negras, para que elas possam formar essas pessoas externamente e trabalhar com quem hoje já está dentro das empresas para que a gente possa acelerar o processo de carreira delas. E tem um monte de projeto legal vindo aí esse ano ainda para a rua. Esse ano ainda, esse ano de 2022. É isso aí, gente. Então, assim, se você não se convencer, né, porque é a coisa certa, é a ética, é a recuperação histórica, é social e tudo mais, é também estratégico. Porque não faz mais do que a obrigação. Traz negócios, traz clientes, traz posicionamento reputacional de marca e tudo mais. Lu, muito, muito, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Du, fecha aí o seu...
Tô honradíssimo de estar com a aperta o Lu sininho aqui. e tal. Se eu fosse você, obviamente eu compartilharia esse episódio com todas as pessoas que você acredita que precisam de alguma forma começar a se mexer, ou também que precisam de uma dose a mais ali de coragem para fazer as mudanças que o mundo precisa, e não necessariamente só trabalhar para gerarmos lucro pro acionista, e sim gerar motivos pelo qual essa sociedade deveria ser cada vez mais justa, ok? Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado, Lu. Um prazer. Beijos. Tchau, tchau. Até mais.